Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um dos jornalistas que eu sou mais fã no mundo, Ryszard Kapuscinski, jornalista polonês. Ele entrou nas minhas leituras, já tinha lido outro livro dele chamado Ébano, que eu comentei no feed do Instagram com vocês uma vez, e hoje eu vou gravar um vídeo sobre os 4 livros dele que eu li nesse novo projeto que eu estou desenvolvendo de leituras de não ficção ou livros reportagens. Eu li 4 deles, como eu falei para vocês, vou mostrar aqui a capa. Primeiro, Cristo com Fuzil ao Ombro, não tem edição no Brasil, infelizmente, esse livro é maravilhoso, vou falar já mais. Os Cínicos Não Servem para Esse Ofício, sobre o jornalismo, esse aqui tem no Brasil. E Um Dia Mais com Vida, que é um livro maravilhoso, tem no Brasil. E tem um filme sobre, de 2018, que é ilustrado, que é como uma animação. É um filme que ele conta a experiência dele. E um livro também que é incrível, que se chama, esse mais famoso, O Chá dos Chás, que conta sobre a vida do Mohammad Reza Pahlavi, que era o Shah do Irã antes da Revolução e depois da Revolução Iraniana, que destituiu o Shah, que seria uma espécie de rei, e transformou o país numa república teocrática comandada pelos Ayatollahs. Então vamos falar desses 4 livros hoje. Vamos começar em ordem de leitura. Eu comecei a ler, o primeiro livro foi Um Dia Mais com Vida, e esse título é muito curioso porque ele é literal. Ele está aqui em 1975, em Angola, a última república do Império Português, que vai cair em 75, após a Revolução dos Cravos. E após a Revolução dos Cravos, em Portugal, que destitui o ditador Salazar, o regime fascista do Salazar, o novo governo vai decretar o fim do colonialismo e vai colocar uma data para que acabe o mandato colonial em Angola. E a partir disso vai se desenvolver uma luta interna entre as diversas etnias, né? Porque o Kapuscinski fala algo que é essencial para a gente entender, é que a África, além de geograficamente, ela não existe, né? O continente ele é muito dividido, e chamar a África de África é reduzir tudo que aquele continente é. São 54 países, e dentro desses 54 países existem diversos grupos que não necessariamente necessitam de um território, mas que são livres, o povo livre dos desertos, os povos livres dos desertos, e as diversas facções e partidos e representações que o europeu juntou tudo ali, e que quando o europeu se vai com o processo de independência, explode e eclode diversas guerras civis, e é o que vai acontecer em Angola. 2 grupos vão lutar, tecnicamente até hoje, pelo controle do território, pelo controle do governo. Os nomes dos partidos eu não vou lembrar, e também eu acho que é mais dispensável. Nós estamos no momento da Guerra Fria, então um grupo vai ser apoiado pelos países aliados dos Estados Unidos, ou seja, os países capitalistas, e outro grupo vai ser apoiado pelos países do segundo mundo, que seria os países que formavam a União Soviética e o regime socialista. Essa luta vai ser completamente sanguinária. E quem é que está lá? O Kapuscinski. O Kapuscinski, eu brinco e publiquei já a resenha sobre todos esses livros no feed do Instagram, do Literatura e Algo Mais. Vocês podem ir lá conferir também. Mas o Kapuscinski, ele é um jornalista que esteve em mais de 27 golpes de estados e revoluções. O Kapuscinski foi condenado à morte 4 vezes por grupos rebeldes e escapou às 4. Então o Kapuscinski, ele é um jornalista que ele é o que todos nós jornalistas gostaríamos de ser, ou de tentar ser, que é esse homem que vai em busca da verdade. E o método Kapuscinski de redação, de reportagem, é sempre conversar com o povo, interagir com o povo, saber o que o povo está passando. Ele diz, e aí eu entro um pouquinho já em outro livro, que é 3 palestras que ele dá sobre jornalismo em diferentes universidades europeias. Os Cínicos Não Servem para Esse Ofício, sobre o bom jornalismo. Ele vai dizer que vale muito mais falar com o povo e sentir o que a nação está passando do que falar com os políticos encastelados, que são completamente cínicos em relação ao sentimento e às dores do seu povo. E isso aconteceu no Irã, e isso aconteceu nos países africanos depois das revoluções, depois dos processos de independência, e isso acontece em todos os outros países. Os políticos se encastelam, viram mitos, ou seja, mentirosos, e, enfim, não reais,
vivendo uma vida de luxo, gastando muito dinheiro, passando férias em praia de Santa Catarina, por exemplo, enquanto que o povo não tem o que comer, o gás aumenta, a luz aumenta e a gente vive seguindo com os mesmos problemas que a gente sempre teve, econômicos e sociais. Mas voltando ao Kapuscinski, e não separando o Kapuscinski da realidade do Brasil, por exemplo, a gente tem aqui o Kapuscinski em campo de batalha, no fronte literalmente, conversando com generais, soldados, fazendo loucuras para tentar mostrar ao mundo o que estava acontecendo em Angola, em busca da verdade. Quando o último barco com europeus sai de Angola em direção ao continente europeu, o último avião, Zarpos, o aeroporto é fechado, tomado, e não há mais como sair, o Kapuscinski está lá. O Kapuscinski é o único jornalista, eu brinco, é a prova de bala. E ele estava em todas essas revoluções. E ele vai levando aqui um dia literalmente a mais com vida e contando esses dias, não somente ele, mas todas as pessoas que estão em Angola durante a Revolução. Saindo de Angola, a gente vai para... Eu quero muito falar desse livro, porque esse livro aqui eu acho que é uma das melhores leituras que eu tive no ano, Cristo com um Fuzil ao Ombro. Não tem versão em português no Brasil, infelizmente. Essa foto aqui não é o Che Guevara, parece, né? Mas não é o Che Guevara, é outro revolucionário cubano, mas não é o Che inclusive nem era cubano, o Che era argentino. Esse aqui é Camilo Cienfuegos, morreu num trágico acidente de avião depois da Revolução Cubana e era um dos caras mais carismáticos daqueles revolucionários da Sierra Maestra. Esse livro esse é um livro-reportagem, são diversas reportagens do Kapuscinski em lugares improváveis. Por exemplo, ele entra em acampamentos não, né? Ele entra em campos de refugiados palestinos, quando era proibido entrar. O Kapuscinski, ele realmente era um jornalista que conseguia coisas extraordinárias nesse sentido, de cruzar fronteiras, de passar no meio de batalhões e de conseguir falar com líderes dos movimentos revolucionários. E aqui ele entrevista diversos jovens palestinos na primeira parte, que são os fedaínes, que são as pessoas que resistem de forma armada e inclusive colocando a sua própria vida em jogo contra o massacre do Estado de Israel, contra o povo palestino, desde a sua fundação em 1947, 48 e as suas diferentes guerras. E ele vai dividindo a primeira parte com reportagens com esse povo. Aqui em Santos, onde eu moro, inclusive tem um cara que eu conheci que ele nasceu num campo de refugiado palestino e ele agora vive no Brasil aí com a sua família. Então o Kapuscinski vai contando tudo isso e vai falando sempre dos movimentos revolucionários. Da Palestina ele sai, desembarca na Bolívia depois da morte do Che Guevara, entrevista as pessoas, faz um pouco do caminho, conta muito do movimento estudantil boliviano, que é a única resistência à ditadura na Bolívia, em 1967, 1968. Ele parte de lá e vai para El Salvador, e aqui tem um texto que eu acho que qualquer pessoa que lê esse texto, sem procurar informações extras que eu tive que procurar, vai ver que Vitoriano Gomes diante das câmeras de televisão, se chama esse texto. A pena de morte de um opositor ao governo de El Salvador num estádio de futebol gravado ao vivo para toda a população do país. Isso é muito realismo mágico, mas isso é verdade, porque o continente americano, da América Latina, principalmente do México para cá, o realismo mágico é real, né? Aqui ocorrem coisas, fatos que não ocorrem em nenhum lugar do mundo. E ele vai narrar isso aqui de uma forma esplêndida, como um jogo de futebol. O governo queria mostrar que se os camponeses se rebelassem contra a ditadura, eles seriam assassinados e exterminados como muitos foram. E todas essas ditaduras da América Latina, das ilhas do Caribe, dos países caribenhos, todas apoiadas pelo racionalismo dos países capitalistas desenvolvidos, inclusive e plenamente os Estados Unidos. Ele vai falar reportagens da Guatemala, ele vai fazer um perfil maravilhoso sobre Salvador Allende e Che Guevara, comparando a diferença das lutas entre os dois, e vai transformando esse livro num ato revolucionário. E o nome do livro é um quadro argentino, Cristo com um Fuzil ao Ombro, que virou, naquele momento, nos anos 60, nos anos 70, o grande foco de resistência dos países onde as ditaduras, né, as diversas ditaduras do nosso continente sul-americano e na América Central, conviviam ali, né? Então esse quadro, além de resistência, dá um nome ao livro, Cristo com um Fuzil ao Ombro, ou seja, um Cristo que se rebela contra os seus assassinos. E aí vai desde palestinos, guatemaltecos, bolivianos, brasileiros, cubanos, todos eles
contra o Império. Parece até o nome de um filme de Star Wars, né? E aí a gente chega numa aula de jornalismo, Os Cínicos Não Servem para Esse Ofício. É um livro muito fininho, são 3 conferências do Kapuscinski, então ele vai recebendo perguntas de estudantes de jornalismo e vai debatendo aqui muito também. E aqui dá para ver muito da didática, do making off dessas reportagens, das vezes que ele quase foi para paredões, quase que foi assassinado. O Kapuscinski é um cara realmente incrível, um dos meus jornalistas favoritos. Em outro vídeo eu vou gravar sobre outro dos meus jornalistas super-heróis, que é o Gay Talese, mas que foi um anonimato, mas isso vai ser em outro vídeo. E para finalizar, o Chá do Chás, que talvez seja também, para mim, o melhor dos 3 livros que eu li. Os 4 livros que eu li dele, o Chá do Chás é o melhor, porque é monotemático, assim como Mais um Dia com Vida, os outros são reportagens ou conferências. O Chá do Chás vai contar a Revolução Iraniana, por que a Revolução Iraniana aconteceu, e por que a população abraçou também os mulás, os ayatollahs, os religiosos, porque os religiosos eram os únicos que conseguiam falar contra o Mohammad Reza Pahlavi, a sua ditadura, o seu governo autoritário, que pegou o Estado a favor da sua família, e a gente está vivendo isso no Brasil, com muitas informações agora sendo mais ampliadas, de investigações que foram paralisadas a pedido, ou a mando, ou a coerção do presidente da República, para que não fossem investigados seus filhos, seus amigos e seus aliados. E o Mohammad Reza Pahlavi vai levar isso à escala 1000, assim, ele vai pegar todos os 20 bilhões de dólares com os royalties do petróleo que o Irã vai começar a receber no começo dos anos 70 e vai embolsar esse dinheiro enquanto que o povo mora na rua, não tem o que comer, não tem ônibus. Não tem ônibus, até os anos 80 não tinha ônibus coletivo no Irã, as pessoas faziam tudo a pé. E o cara era um dos caras mais ricos do mundo, né? E apoiado plenamente por Inglaterra, Estados Unidos, França e todas as contradições dos países na geopolítica internacional. Então ele vai contar tudo isso aqui. E é mais curioso esse livro que o Kapuscinski está no Irã, depois da Revolução, no momento em que os ayatollahs proibiram a entrada de estrangeiros. E o Kapuscinski está lá, polonês, alto, olho azul, então tipo, não tinha nem como negar que ele era estrangeiro. Parecia um russo, se ele descreve que as pessoas pensavam que ele era russo e tudo mais, e ele era polonês. Um cara extremamente gigante no jornalismo, muito pouco lido no Brasil, infelizmente, inclusive nas escolas de jornalismo. Eu vim conhecer o Kapuscinski já morando na Europa, estudando na Universidade Europeia, onde ele é a grande referência de jornalista, não somente de guerra, porque muitas pessoas o intitulam como o maior jornalista de guerra de todos os tempos. Eu acho que ele é um dos maiores jornalistas da história, independentemente da área. Ele é gigante, ele é fantástico. E ele constrói aqui nos seus livros aquilo que nos Estados Unidos veio como novo jornalismo, né, que eu vou falar mais no próximo, quando eu falar do Gay Talese e dos outros jornalistas americanos, que são muito bons também. Mas o Kapuscinski ele tem uma pegada muito mais humanizada, uma pegada que ele sempre fala que um jornalista não pode ser cínico, porque um cínico não tem sentimentos, um cínico ignora o povo, e um jornalista não pode ignorar o povo. E um jornalista deve ser o que também ele explica muito bem, que eu vou depois abordar melhor. O jornalista tem que ser sempre de oposição, que aqui nesse livro, no Chá do Chás, ele faz um maravilhoso resumo da diferença entre xiitas e sunitas, e essencialmente os xiitas são sempre de oposição e foram massacrados pelos sunitas durante séculos e séculos, e por isso que existe uma suposta conotação que os xiitas são radicais, que são terroristas e tudo mais. Eles são oposicionistas. Mas para você que usa até essa expressão para xingar alguém de radical, xiitas, saiba que a Al-Qaeda é sunita, Osama Bin Laden era sunita, Saddam Hussein era sunita, o Boko Haram é sunita, o Estado Islâmico é sunita. Então, Richard Kapuscinski, a pronúncia é Kapuscinski mesmo, né, porque eu puxo muitos S's mesmo, não. Polonês, Cristo com Fuzil ao Ombro, Um Dia Mais com Vida, tem filme, uma animação incrível no YouTube, dá para encontrar. Sobre o jornalismo, Os Cínicos Não Servem para Esse Ofício, e O Chá do Chás. Foram os 4 livros dele, e tem um outro maravilhoso, que essa é a indicação para vocês lerem, que se chama Ébano, que é sobre a experiência durante mais de 30 anos que o Kapuscinski esteve em diversos países africanos, e ele conta todas essas reportagens que ele fez durante toda a sua carreira. Então é isso, um abraço.